de Jesus. Ai, é para lá? Ai, Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós fazemos mais uma vez o clamor pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, essa é a nossa justiça que nós oferecemos ao Senhor, Pai, porque nós sabemos que de nós mesmos, nós nunca poderíamos entrar na sua presença, mas graças a Deus, que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que penetrou nos céus e que abriu um novo e vivo caminho, do qual nós estamos entrando agora com toda a confiança, porque nós sabemos, Senhor Deus, que nós podemos como filhos, Senhor, e que nós queremos te adorar, te bendizer e te louvar, porque o Senhor é merecedor, Pai, em nome de Jesus. Amém. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. O sangue de Jesus, vertido lá na cruz, tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para derramar sua graça em qualquer lugar. Vamos abrir no Salmo 19, irmãos, nos versículo 7, 8, 9, 10. Amém? Salmo 19. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro depurado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Amém, irmãos? Muito lindo esse salmo, né? Amém. Eu passo para o grupo de louvor. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. A palavra do Senhor nos ensina a entrar nos atos do Senhor com ações de graças. Amém. Quem tem aqui motivos para agradecer ao Senhor? Todos nós, né? O primeiro de todos e principal é a salvação que Ele nos deu, entregando seu Filho único por amor a nós. Amém. Vamos louvar o Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus não se esqueceu, Jesus existe.
pertencemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo pra Jesus, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Aleluia, Senhor. Somos, ó Pai, privilegiados por pertencer ao Senhor, por ser um povo eleito, Senhor, nação santa, sacerdócio real, porque o Senhor pagou aquele preço por nós lá na cruz. Pai santo, 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 santo é o teu nome, Jesus. Seja louvado e adorado, Senhor, nessa manhã, pois a Ti, Senhor, é dada a honra, é dada a glória. Todo louvor, Senhor, e toda adoração pertence ao Senhor. Aleluia. Tu és santo, santo, santo. Tu és bom, Senhor. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre. Proclamarei que o Senhor é bom.
o Senhor é bom. O Senhor. És bom, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, O Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Seja exaltado, Senhor, porque o Senhor é o único Deus que está acima de tudo e de todos. Porque, ó Pai, a Ti pertence, ó Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, Senhor. E porque, Deus, as Tuas misericórdias se renovam, ó Pai, a cada manhã nas nossas vidas. Tu és grande, Deus. Isso, Senhor. grande é o Senhor e não digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte,
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Tu és o único Deus, ó Pai, e qual temos, ó Pai, o privilégio, Senhor, de ser povo, Deus, sermos escolhidos, ó Pai do Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por cada pessoa aqui, Senhor, por cada família aqui representada, Deus. O Senhor conhece a cada um, conhece, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai. Eu peço, Deus, que o Senhor nos renove, ó Pai. Traga, Senhor, algo novo dentro de nós, ó Pai, nessa manhã. Porque, ó Pai, andar contigo é andar em novidade de vida, Senhor. Eu agradeço, Deus, por poder, ó Pai, te louvar. Por poder, Senhor, estarmos, ó Pai, reunidos aqui, ó Pai, para louvarmos ao Senhor. A Ti, Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós vamos agora com nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou ler só um texto aqui, ó, que os irmãos. Está em Mateus 2. Mateus 2, o versículo 1. Versículo 1, 2. E depois 10 e 11. Mateus 2. Versículo 1, 2. 10 e 11. Amém? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 10. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém. Então, irmãos, aqui vamos para o nosso dízimo e as ofertas, porque, como o pastor William falou, devemos entrar na casa do Senhor e trazer uma oferta, né? Porque até os magos, quando Jesus nasceu, eles levaram as ofertas para o Senhor, né? Que foi, nós lemos aqui, ouro, incenso e mirra. Então, os irmãos têm liberdade de vir dizimar. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de ser participantes, Senhor Deus, da sua obra. Senhor Deus, agora que o Senhor possa continuar nos abençoando, multiplicando os seus dízimos e as ofertas. E queremos dizer, Senhor Deus, que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Pai, que nós possamos ter um coração liberal para estar ofertando na sua casa, Senhor. Pai, nós te agradecemos e te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. A palavra está com a Miriam. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem?
Meu nome é Miriam, como a irmã Leda disse, sou discípula da pastora Janete e do pastor William. Estou incumbida hoje de trazer a palavra. Eu seria a introdutora do culto, mas mudou-se tudo, hoje seria a pregadora. Amém? Eu gostaria que vocês abrissem sua Bíblia em 2 Reis, no capítulo 5. É uma palavra conhecida, mas Deus falou comigo nela de maneira diferente do que nós já ouvimos. 2 Reis 5, vou ler do 1 ao 15. Amém. Amém? Todos acharam? E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou no serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro, 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim um homem, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus ele e toda a sua comitiva. E chegando, pôs-se diante dele e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Amém? Só até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai de amor e bondade e misericórdia, aprendemos hoje, Senhor, que como filhos temos direito de chegar até a Ti, ó Pai, ó Deus, e chamar o Senhor de Pai e pedir aquilo que precisamos. Senhor amado, eu peço ao Senhor nesta manhã, faça presente aqui no nosso meio. Senhor, que essa palavra venha ser rema no coração dos teus filhos, assim como o Senhor falou ao meu coração, Senhor, porque antes, ó Deus, de ministrá-la, Senhor, o Senhor ministrou a mim. Então, Senhor, eu peço ao Senhor, fala ao coração da tua igreja. Senhor, querido, que o Senhor fique à vontade entre nós. Senhor, que aquilo, Senhor, que o Senhor derramou em mim, Senhor, eu possa saber passar nesta manhã. E que a graça do Senhor esteja sobre nós, ó Pai, e que a bênção do Senhor nos alcance. Eu oro a Ti e agradeço pelo privilégio de poder estar aqui nesta manhã e fazer aquilo, ó Deus, ao qual o Senhor tem nos chamado. Ó Deus, passar, Senhor amado, aquilo que temos aprendido do Senhor, ó Deus, para a Tua igreja.
Fique à vontade nesta manhã e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade, irmãos. O tema da palavra é pessoa influente. Eu ministrei essa palavra na célula, eu estava lendo esse texto durante o meu devocional e Deus falou muito ao meu coração. E Ele me deu esse tema, pessoa influente. Interessante assim, que quando pensamos numa pessoa influente, a gente pensa em políticos, né? Uma pessoa com autoridade, exerce autoridade sobre nós. O pastor é uma pessoa influente, não é mesmo? Nossa pastora Janete é uma pessoa influente. Mas a gente, assim, se a gente for parar para pensar, né, em empresas, em murais de empresas, você não vê uma empregada doméstica, né, a faxineira, tendo seu nome em destaque no mural de uma empresa, não é mesmo? Essas pessoas assim, com serviço assim, que são menos vistas, né? Elas estão ali para deixar tudo limpinho, para organizar tudo, né? Lava os banheiros, são os serviços assim, que a gente acha assim, menos respeitosos, desprezíveis, a gente não dá o valor necessário, né, para as pessoas assim. E dificilmente você vê essa pessoa em destaque numa empresa. O nome dela lá assim, ganhou por causa disso, por causa daquilo. Você não vê. Ela entra, faz o serviço dela e sai, você chega, está limpo, né? Você não sabe quem limpou, se limpou, quando limpou e como foi, não dá um obrigado, nem nada, não é mesmo? Não agradece nem nada. Então, assim, e por que eu estou falando, né, sobre isso? Porque muitas vezes, na palavra de Deus, a palavra de Deus ela é assim, ela é totalmente contrária àquilo que a gente aprende, né? A gente tem uma visão, mas Deus ele nos ensina outra. A palavra de Deus, ele é mestre em exaltar os humildes, né? Ele tem prazer em elevar aqueles que são menos vistos, os rejeitados, né? Aqueles que ninguém dá nada por eles, é esse que Jesus gosta, e Jesus põe eles lá em cima. E aqui, quando a gente lê esse texto, né, normalmente a gente fala assim, vai falar de Naamã, né? Que Naamã era um homem assim, um homem assado, que a Bíblia aqui está exaltando Naamã, mostrando para ele, né, mostrando que ele era um homem valoroso e tal, da doença que ele tinha, do problema que ele tinha com aquela doença. A gente, de repente, aqui não fala que todos sabiam que Naamã era leproso. Naamã estava numa indumentária, numa armadura, então quando ele ia para a guerra, ninguém via que tinha lepra nele. Quem sabia que tinha lepra, porque ele tinha lepra, era a esposa dele, a menina que morava com ele, que era a empregada, os seus servos mais chegados e o superior a ele. O restante não sabia que ele tinha lepra. Então, ele ia para a guerra e tudo. Então, também, quando a gente lê esse texto, a gente pensa em Eliseu, né? Nossa, um homem de Deus, né? E vemos assim, como que Eliseu tratou Naamã, né? Um homem cheio de autoridade, Eliseu, assim, né? Como diz assim, vai e faz assim. Naamã não quis nem chegar perto. Mas por que Eliseu não quis chegar perto de Naamã? Eliseu, por ser um sacerdote, ele não chegava perto de Naamã, por quê? Porque tinha os princípios bíblicos, né, lá dentro da lei, que aquele que serve no altar não pode chegar até pessoas imundas. E um leproso era uma pessoa imunda. Então, Eliseu nunca poderia se aproximar de Naamã e nem tocar em Naamã. Então, por isso que ele mandou um mensageiro, né? Mas aqui Jesus me levou a olhar, não era para Naamã, porque todos nós conhecemos a história de Naamã, não é de Eliseu, porque todos nós já ouvimos a história de Eliseu. Jesus me levou para aquela menina. Vocês já pensaram assim, uma menina que foi um despojo de guerra, né? A Síria estava em guerra com Israel. Então, assim, houve um combate, naquele combate, com certeza, aquela menina perdeu seus pais, né? E como ela não tinha com quem ficar, ela foi levada como despojo de guerra para a casa do general, para trabalhar na casa do general. Aí você imagina uma menina, tá? Vai saber lá se ela tinha 12, 10, 14 anos, ela não fala a idade dela, só fala que era uma menina, e ela estava numa terra estranha, com pessoas estranhas, não tinha mais os seus pais, estava sozinha num lugar em que não falava a mesma língua que ela, não professava a mesma fé que ela, e ela estava sozinha. E ela tinha todos os motivos para quê? Para reclamar, não tinha? Tinha todos os motivos para ter medo. Ela podia dizer assim, lepra era uma doença contagiosa, até hoje é, né? Só quando se descobre que tem alguém leproso, ela tem que ficar em quarentena, tomando os medicamentos, ela e toda a família. Ela não pode ter contato com o mundo exterior, enquanto ela não ficar curada. Então, assim, aquela doença era uma doença contagiosa,
E aquela menina podia estar ali naquele lugar reclamando, chorando, né? Podia ter entrado em depressão. Ela estava sozinha, tinha pedido seus pais, né? E ela podia ter pensado assim, nossa, eu creio num Deus poderoso, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que vence guerras, né? Um Deus que abriu o mar vermelho, um Deus que nos deu o maná, como a irmã Leda hoje falou na escola de discipulado, 40 anos nos alimentou no deserto com maná, não nos deixou passar fome, né? Não nos deixou ter necessidade, nós não ficamos sem roupa, não ficamos descalços, né? Vencemos o deserto escaldante, no sol de manhã, o frio da noite, e o Senhor permitiu que eu fosse prisioneira. Ela, na hora nenhuma, ela reclamou. Ela não se queixou. Deus me mostrou que era uma menina que tinha tudo, né, para ficar doente, para se revoltar, para não querer fazer nada. Ela podia estar na casa daquela mulher, ela foi levada como empregada. Ela podia falar assim, eu não vou fazer nada. Para que eu vou fazer? Sou uma escrava, não vou fazer. Ela, não, uma adolescente, gente, adolescente rebelde, né? É uma bênção, toda ideia que tem, assim, né? Tem a fase da vida assim que eles nos confrontam. Pais, imagina pessoas que eles não conhecem. Eles confrontam mesmo, né? A gente vê na escola como é que é. Se eles enfrentam os pais, eles, né, na escola, a gente vê os problemas que às vezes os professores passam com adolescentes. E aquela menina tinha todos os motivos do mundo para ser uma adolescente revoltada. Uma pessoa triste, amargurada, né? E aqui, pelo que eu entendo, quando ela chegou até a sua senhora, né, a esposa de Naamã, para passar para ela o que ela sabia a respeito de Eliseu e a fé dela, né, que Deus que ela servia, que ela conhecia, podia operar um milagre, se ela fosse uma criança, né, uma adolescente, que estava sempre reclamando, que fazia as coisas murmurando, porque eu estou aqui, né, se eu não fizer eu vou apanhar, né, ela podia pensar assim, né, eu estou numa casa estranha, vai que essa mulher me dá uma surra, né, então vou fazer, e fazia as coisas de qualquer maneira. Não, aqui tudo indica que ela fazia tudo com zelo e com amor, mesmo não sendo com a família dela, na parentela dela, com pessoas que ela conhecia. Ela era escrava, estava longe da sua casa, e ela estava ali fazendo tudo de bom grado. Então, assim, ela deu o testemunho de quem ela era. Ela estava num lugar que ela não perdeu a sua identidade por estar num lugar longe da sua casa, num país que não era o dela, na cidade que não era dela, na casa que não era dela, com pessoas que ela nunca conviveu. Então, assim, ela não perdeu a sua identidade, apesar do que aconteceu com ela. E hoje, né, trazendo para nós hoje, a gente, por coisa menos pequenininha, menor do que isso, gente, ela era escrava, ela tinha perdido os pais, estava no meio de uma guerra. Né, e a gente, às vezes, por coisa pequena, menor do que essa, a gente abandona a igreja, abandona Deus, culpa o mundo por nossos problemas, a gente se entra em depressão, a gente se revolta, né, a gente esperneia, a gente chora, né, aí a gente fala assim, eu não vou mais naquela igreja porque fulano não me cumprimentou, eu não vou mais naquela igreja porque é assim, porque é assado. Então, assim, a gente, por pequena coisa, a gente desiste de viver. E aquela menina não desistiu de viver. Pelo contrário, tudo demonstra que ela teve uma vida de testemunho, ela não perdeu a sua identidade. Ela sabia quem ela era, ela sabia que, independente de ela não estar na sua pátria, na sua casa, ela sabia que ela era filha de Deus, e que ela sabia que Deus estava com ela onde ela estava, e ela cria que Deus, do mesmo modo que Deus permitiu, né, que a guerra acontecesse, ela cria que aquela guerra podia acabar e ela tinha esperança de voltar para sua casa. Né? Então, assim, a gente imagina, ali ela estava num lugar longe de sua casa, da sua parentela, com pessoas estranhas, e interessante, assim, que a gente vê ali que o patrão dela era leproso, com uma doença contagiosa. Então, assim, se coloque no lugar dessa menina. Como você ficaria trabalhando na casa de uma pessoa que possuía uma doença contagiosa? Será que você teria coragem de se aproximar dele, de tocar naquilo que ele tocava, né? Porque a doença de lepra, você não pode usar o copo dele, não pode pegar a colher dele, não pode usar as roupas dele, né? Porque o contágio é geral. A lepra pega não só no corpo, pega nas coisas que ela usa também, né? Aquilo passa. Então, você imagina como que aquela menina não estava, né?
Então, assim, eu fiz essa pergunta na célula, a pessoa assim, as meninas assim, com certeza eu não queria estar nesse lugar, né? Porque você imagina, gente, você está ali convivendo, sabe lá quanto tempo ela ficou com esse homem, doente, né? Com essa doença contagiosa, o pavor que não deveria passar nela, mas ela assim, ela cria que Deus estaria livrando ela. Interessante assim que a lepra, o tempo que ela esteve ali, a lepra não pegou nela, nem na mulher de Naamã, mas a fé que ela tinha contagiou Naamã. Se ela não tivesse uma identidade, um testemunho de vida, quando ela chegasse ali e falasse para a sua senhora, né, sobre Eliseu e sobre o Deus que ela servia, eles não dariam crédito a ela. Como está o seu comportamento na sua casa? Porque aqui fala assim que o primeiro lugar que nós temos que ser referência é na nossa casa. Não tem jeito, não tem como você ser luz no mundo se você não é luz na sua casa. Então, como você tem sido na sua casa? As pessoas podem confiar em você, você é uma pessoa confiável. Quando você fala de Deus na sua casa, as pessoas te escutam, te dão crédito. Então, a gente tem que parar e pensar, puxa vida, Deus, como tem sido o meu testemunho na minha casa? As pessoas podem olhar para mim, né, e me imitar. Eu sou parecida com o Senhor, ou às vezes a gente vê assim, pessoas que estão na casa de Deus, estão aqui na igreja e tal, são tão gentis, né, com os irmãos aqui, com as irmãs, com as crianças, uns com os outros, mas quando chegam em casa são brutos, são grossos, tem resposta na ponta da língua. A gente pede um favor, eles não fazem, né? Quando faz reclamando, faz batendo o pé. E Deus, né, ele me inspirou bem aqui nessa menina, porque, olha para você ver, nós hoje estamos debaixo, né, da graça. Não temos guerras, né, graças a Deus o Brasil está um país sem guerra, apesar de estar acontecendo guerras lá fora. A gente vê hoje, a Síria esteve em guerra na época dela e está em guerra hoje. A gente vê a situação que está, né, aquele país, com a guerra que está acontecendo, quantas mortes, o que está acontecendo aí naquele lugar. A gente tem que estar até orando, né, para esses países que estão em guerra. Então, assim, a gente vê que hoje nós podemos, temos direito de ir e vir, temos liberdade de expressão, podemos falar do amor de Deus para as outras pessoas, mas muitas vezes nós não temos falado, não temos sido referência e exemplo na nossa casa. Às vezes nós temos a identidade de cristão aqui dentro da igreja, levantamos as nossas mãos, adoramos ao Senhor, né? As pessoas olham para nós e falam, nossa, aquele irmão, que bênção, que unção. Mas quando chega em casa, a sua identidade é deixada de lado, a sua identidade cristã é deixada de lado, e ninguém consegue, ela se mistura no trabalho, ninguém sabe que ela serve a Deus, na escola é um agente secreto, e na sua casa não tem referência. Você já imaginou alguém chegar perto de você e falar assim, você falar do amor de Deus para ela na sua casa, e ela falar assim, eu, crente igual minha irmã, crente igual meu pai, crente igual... prefiro o jeito que eu estou melhor. Já pensou? E como a irmã Leda ministrou hoje na escola de discipulado, né, Deus é o nosso Pai, e Ele nos vê. Né, Ele está lá no terceiro céu, mas Ele está nos vendo. Ele está nos observando. E eu creio que ele também estava aqui observando essa menina, vendo o comportamento dela, a índole dela, né, o jeito dela se portar naquele lugar, dando testemunho. Ela não envergonhou o nome de Deus hora nenhuma. Né, pelo contrário, ela demonstrou que ela cria que Deus era um Deus verdadeiro e que se ela estava naquela situação, ela podia ter pensado assim, não, Deus permitiu isso acontecesse porque Deus tinha um propósito na vida de Naamã, e esse propósito só ia cumprir porque eu estou aqui. Então, assim, ela não pensou hora nenhuma, né, ela não estava aprisionada assim, em correntes. Tudo aqui indica que ela não estava em correntes. Ela não estava em cativeiro privado de não poder sair. Ela podia ter planejado uma fuga. Você quer saber de uma coisa? Eu não estou presa mesmo, não tem correntes em mim. Na hora que a minha patroa der um vacilo, eu sumo. Pego a estrada e vazo. Ela não fez isso, ela podia ter feito, gente, ela não fez, né? Porque ela não tinha uma corrente segurando ela ali o tempo todo, porque ela era como empregada, ela tinha acesso a toda a casa, ao terreiro,
Então, ela podia ter ido, ela não foi. Mas, em tempo todo, ela pensou assim, não, Deus tem um propósito. Eu não estou aqui à toa. Eu sei, assim, que aconteceu uma guerra, perdi meus pais, é verdade. Mas Deus não me trouxe aqui à toa. E realmente não foi. O patrão dela era doente. E a doença dele não ia ser curada se Deus não intervisse. Então, Deus providenciou alguém para que a cura de Naamã acontecesse. Né? E interessante assim que depois que Naamã foi curado, ele creu, né? Porque a cura veio, e ele passou a cultuar a Deus, o Deus verdadeiro. Mesmo em terra estranha, ele foi cultuar a Deus, o Deus verdadeiro. Porque ele viu que, apesar da guerra, ele viu que em Israel tinha um Deus que podia todas as coisas. Então, aquela menina, né, ela, com o seu testemunho de vida, ela alcançou o coração da mulher de Naamã e alcançou Naamã. E com o propósito de que Deus tinha na vida dela, Naamã foi curado. E aquela menina, para eles, ela não era ninguém. Ela era só empregada. Né? Ela não era vista como, ele não precisava nem dar crédito ao que ela falou. Ela era só uma menina, uma empregada. E interessante assim que ela conhecia Eliseu. Né? Ela conhecia o Deus que ela se via e ela também conhecia Eliseu. Ela sabia que se ele fosse até Eliseu, ele seria curado. Então, a gente vê aqui, né, como eu falei, você teria alegria em estar numa casa, uma pessoa que tem uma doença contagiosa? Ou você sempre estaria com receio de que pudesse ser contaminada, né, que poderia ficar doente? Ela não receou hora nenhuma, pelo contrário. Como eu falei, além dela não ser contaminada, ela que contaminou. Né? Nós temos o poder de influenciar as pessoas. E você tem influenciado? Aquela menina influenciou, né, de tal forma que Naamã creu, e Naamã fez o que ela falou que era para ele fazer, e ele foi curado. Ela, por causa daquela menina, que não era ninguém, né, naquela nação, era só uma empregada, e era uma criança, né, que a gente viu assim que, aqui não fala a idade dela, mas era uma garotinha que estava ali sozinha, longe, afastada, mas que tinha sua fé e sua esperança em Deus. Hora nenhuma ela se perdeu a sua fé, hora nenhuma você viu ela reclamando e falando assim, Deus não cuidou de mim, pelo contrário, deixou que isso acontecesse comigo, eu não vou mais servir a esse Deus. Hora nenhuma ela fez isso, pelo contrário. Né? Ela olhou para si e dentro ali daquilo tudo que estava acontecendo, fazendo o seu serviço com alegria, ela demonstrou, né, que Deus era com ela, naquele lugar longe, afastado. E como eu falei, né, com certeza ela olhou para si, eu não estou aqui à toa, tem um motivo para estar aqui. Se eu estou aqui, foi Deus que me colocou neste lugar. E a gente vê, né, que Naamã, ele foi influenciado não só por essa menina, porque quando ele foi até Eliseu, como eu falei, Eliseu nem chegou perto dele, mandou o mensageiro, né, e mandou ele mergulhar justamente no Rio Jordão. O Rio Jordão, naquela época, era o rio mais sujo que tinha. Né? E eu até falei que as meninas, eu comparei elas, a gente já imaginou se tivesse um Rio Arrudas naquele lugar. E ele tivesse que mergulhar no Rio Arrudas, eu acho que o Rio Jordão, perto do Rio Arrudas, ia estar limpo. E aí até falei com elas, gente, na minha época de infância, o Rio Arrudas era um rio limpo. Eu brincava nas beiradas do Rio Arruda. Né? Ele não era escuro igual ele é hoje, era um rio até limpo. Mas, né, a evolução, as coisas, o Rio Arruda ficou do jeito que está, mal cheiroso e tudo. Então, assim, aí eu imagino, gente, já pensou se fosse na época de hoje, tivesse que mergulhar no Rio Arrudas? Quem aqui mergulharia no Rio Arrudas? Acho que o pessoal preferia morrer de doença. É ou não é, gente? Fala sério. Seja sincero. Eu sou sincera, eu acho que eu não mergulharia, não. Eu ia lá no Chico, o velho Chico, acho que é mais limpo. O Rio das Velhas, né, mas o Rio Arrudas. Né? Então, assim, eu imagino assim, né, como que não foi a reação desse homem, né? Quando Eliseu falou com ele, vai lá, 7 vezes, e ele tinha que mergulhar, não é uma não, gente, era 7. Você imagina, ele tinha que entrar lá 1, 2, 7 vezes. Mergulhar é cobrir a cabeça, não é só o pezinho. Vocês estão pensando, é o corpo inteiro, mergulhar, né? Então, assim,
imagina, aí ele reclamou do Rio Jordão. Aí eu pensei assim, não, pena que Naamã não nasceu na nossa época, peguei um Rio Arrudas bem legal para ele. Né? Mas aí Naamã ele ficou assim, decepcionado, né? Porque ele deu crédito àquela menina e foi todo confiante, eu vou lá e tal, né? E só que Eliseu nem chegou perto dele, né? Ainda mandou ele para um rio sujo, e ele se sentiu assim, gente, ele era um homem de autoridade, ele só lidava com pessoas de alto escalão, né? Ele não conversava com serviçais, quem tratava com serviçais era a sua esposa, não era ele. Então, assim, ele não tinha essas coisas com ele, e aí ele tinha que mergulhar no Rio Jordão. Mas aí, quando ele estava ali, gente, como eu falei, uma pessoa de influência, né? Uma pessoa simples, Deus usou aquela menina, mas também usou 2 servos de Naamã, né? Aqueles que foram com ele, os empregados dele que o acompanharam, né? E Deus usou eles também, porque lá no versículo 13 fala, né? Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Então, assim, ele já estava a ponto de desistir. Tá, eu vou ficar doente, eu que não vou entrar nesse rio. Ele podia ter feito coisa melhor. Se ele é um homem mesmo usado por Deus, ele podia só dar uma palavra. Não, mas tinha que me dar essa incumbência tão séria. Então, assim, às vezes também nós somos assim com Deus, né? Às vezes a gente pede algo para Deus, né? E Deus, ele espera que nós primeiro façamos algo. Gente, Deus ele já fez tudo que tinha que fazer por nós. Se a gente for ver, Deus não precisa fazer mais nada. O que ele tinha que fazer por nós, ele já fez. Ele deu Jesus. Então, ele não precisa fazer mais nada. Então, ele quer que nós tenhamos uma atitude, né? Aceitarmos a oferta que ele nos fez. O que é a oferta que ele nos deu? Jesus. Então, ele pede o quê? Que nós aceitemos essa oferta. Quando a gente aceita para a gente aceitar essa oferta, nós temos que ter uma atitude. Né? Assim, Senhor, eu quero essa oferta, eu aceito essa oferta. E muitas vezes Deus, né, a gente pede algo para Deus, como até a irmã Leda falou, né? Hoje pela escola discipulado de manhã, que a gente pede algo para Deus, tem coisas que Deus nos dá de imediato, mas tem coisas que não é de imediato. E às vezes tem coisas que a gente pede para Deus, que Deus primeiro ele nos pede algo, né? Uma oferta de sacrifício, um propósito, às vezes, né? Um jejum de 7 dias. Deus ele quer nos abençoar, mas primeiro ele quer ver a disposição do nosso coração. Né? Deixa eu ver se ele está apto a receber aquilo que eu tenho para ele. Antes de eu abençoá-lo, eu vou pedir ele algo. Aí Deus vai e pede. Aí a gente fala assim, fala sério, hein, Deus? Fulano orou, só respondeu na hora. Comigo é desse jeito? Ah, fala sério, né, Senhor? Aí a pessoa vai, desiste da sua bênção por não se sujeitar àquilo que Deus lhe pediu. Então, Naamã estava a ponto de perder a sua bênção porque não queria sujeitar aquilo que lhe foi dito. Mas aí Deus usou mais 2 pessoas humildes, simples, que eram seus servos, para convencê-lo a entrar no rio. Então a gente vê assim que Deus, né, ele faz coisas, né, para nos confundir às vezes, né, porque a gente acha assim que a pessoa simples, elas não têm nada a nos oferecer, né? A pessoa é humilde, é pobrezinha, ela não tem nada para nos oferecer. Então se você precisa de algo, você nunca conta com a pessoa menor que você sempre conta com uma pessoa maior, né? E Naamã achou que isso, né, que ele teria alguém superior a ele que poderia socorrê-lo e ajudá-lo. E desmereceu, né, o que Eliseu falou com ele. Mas quando chegou aqueles meninos e falaram com ele, então ele foi e ouviu, então vou fazer, né? Então vou. E ele fez, e ficou curado. E muitas vezes nós relutamos, às vezes, em fazer aquilo que Deus nos pede, né? Porque achamos difícil, porque é penoso, porque é muito trabalho, né? E a gente, às vezes, não quer fazer. E nós impedimos Deus de nos abençoar por causa disso. Às vezes, nós mesmos somos empecilho para sermos abençoados. E Naamã quase foi empecilho para ele ser abençoado, né? Porque ele já estava desistindo. Ele foi até Israel para ser curado e ele já estava desistindo por causa daquilo que o profeta pediu a ele. E se ele não desse ouvido àquelas pessoas simples, a seus servos, que como eu falei, né, ele só lidava com pessoas de alto escalão, mas ele deu ouvidos a esses servos, ele ficou curado. Então a gente viu assim que Deus, ele usa coisas simples,
E muitas vezes a gente espera que, quando nós oramos a Deus, a gente espera que haja trovões, terremotos, estrondos, a gente espera que haja muito barulho, né? Com a resposta de Deus. Mas às vezes Deus, ele vai falar conosco no silêncio, na calmaria, né? E não vai falar do jeito que a gente espera. E como foi com Elias, né? Elias estava ali no deserto e Deus falou com ele que ia aparecer para ele. Aí houve um grande vento, mas Deus não estava no vento. Aí houve um terremoto, Deus não estava no terremoto. Aí depois passou uma brisa suave, aí Deus estava naquela brisa. E Elias pôde ver a Deus. Então a gente vê assim que muitas vezes nós esperamos um barulho, né? Nós esperamos, às vezes, em sexta-feira, né, quando tem aquela semana de oração maravilhosa, nós vamos ter a semana de Pentecoste agora em outubro, e aí os pastores estão aqui para orar por nós, e a gente só espera que os nossos pastores maiores, né, os nossos anjos da igreja, orem por nós. Pastora Janete, tem gente que faz fila na pastora Janete e menospreza os outros pastores, achando que eles não vão orar aquilo que eles querem que ore, não vão derramar sobre eles aquilo que eles querem que seja derramado, né? E tem preferências às vezes. Mas a mesma unção que está na vida da pastora Janete está na vida dos outros pastores e na sua equipe. Então, assim, se eles oram, mas a gente tem infelizmente, a gente tem né? Eu não vou no pastor Rômulo, não. Vou esperar. A fila do pastor Rômulo está pequenininha. Às vezes não tem ninguém. Às vezes ele está sozinho lá, esperando alguém para orar. Aí não vai ninguém. Porque a gente, às vezes, menospreza, né, o outro. Não, ele é só o pastor auxiliar. Nem vou, não. Vou esperar. A filha da pastor está grande, mas eu espero. Eu tenho paciência, vou ficar aqui, vou esperar. E fica, sabe? Ali, ó. Porque a gente menospreza, não a pessoa, mas Deus. Porque a mesma unção que está na pastora Janete está em nós. A Bíblia não fala assim que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ele habita em nós. É o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, a mesma unção que está na pastora Janete está em mim. Então, por que então que na hora de buscar, né, pessoas para orar, tem que ser a pastora, tem que ser o pastor, tem que ser a Neuza, tem que ser o pastor Osman, não pode ser um outro. Então a gente menospreza, a gente olha as pessoas assim, a gente às vezes não dá nada pelas pessoas, a gente olha a pessoa e esquece da unção, esquece do Espírito Santo, esquece da vida que ela tem com Deus. A gente tem que olhar, não é a pessoa, é a vida que ela tem com Deus. Ela tem vida com Deus? Ela é referência? Ela consegue influenciar? Ela é uma pessoa que vive a palavra? Então ela tem condição de orar por mim, por que não? Né? E a gente não, a gente menospreza isso. E como foi com Naamã. Né? É interessante assim, que quando Naamã falou com o rei dele lá, para liberá-lo, o rei dele lá mandou uma carta para o rei em Israel. E quem era o homem de Deus lá não era o rei. Então você imagina que o rei recebendo essa carta. Aqui fala que ele rasgou as suas vestes. Ele deve ter tido um piripaque. Ele deve ter pensado, esse cara é doido. Nós já fizemos acordo de paz, ele já veio cá, já destruiu a metade da minha cidade, já levou um bocado de gente embora, e que ele quer mais o quê? Né? Imagina, gente, a cabeça daquele rei, como é que deve ter ficado, né? Doidinho, louquinho da vida. Assim, e eu sou Deus agora? Vou curar agora? Mas a menina não mandou ele procurar o rei. A menina mandou procurar o homem de Deus, Eliseu. Né? Mas, assim, então a gente imagina... então, Naamã foi todo cheio de graça, né? Afinal, quem está lá e tem poder lá é o rei, então eu vou ter o rei. É o que a gente faz, às vezes, dentro da igreja. A gente olha as pessoas, não, né? Eu vou na pessoa lá, porque ela tem fogo, atenção, não, é aquela ali que eu vou. Então, imagina, né? O pensamento desse homem. Nós temos, às vezes, os pensamentos de Naamã. Às vezes a gente está dentro da igreja e tem esse pensamento, né? Mas só que Deus aí nos pede para nós sermos o Eliseu na nossa casa. E muitas vezes a gente está na igreja procurando os Eliseus, mas Deus quer que nós sejamos o Eliseu. Que nós sejamos essa menina na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na rua. E a gente não é. Mas a gente chega aqui na igreja, a gente quer a bênção de Deus, a gente quer ser abençoado, a gente quer a cura. Aí a gente procura os grandão, porque a gente não está orando, a gente não está sendo influência, a gente não está sendo como aquela menina. Porque muitas vezes, se nós
orarmos a Deus na nossa casa, tivermos vida com Deus como essa menina, Deus ouve e nos atende. Não precisa a gente chegar nem na pastora para orar, para ela orar por nós. Nós temos acesso a Deus. Antes eles tinham que ir até um sacerdote, antes de Jesus. Hoje não é necessário. Nós não precisamos de um sacerdote para interceder por nós. É para isso que nós temos o Espírito Santo, por isso que Jesus veio. Nós temos acesso a Deus. Por que nós não somos essa menina na nossa casa? Porque nós não temos conseguido ter acesso a Deus. Porque nós não temos influenciado. Então, assim, Deus me falou muito nesse texto, porque muitas vezes nós somos igual parasitas, sanguessugas, né? A gente só quer receber, mas a gente não tem nada a oferecer. Mas, assim, se nós valorizássemos aquilo que nos foi derramado no dia que nós aceitamos a Jesus, o Espírito Santo, e buscássemos a palavra todos os dias no nosso devocional, nós viríamos que nós também seríamos agentes de libertação, agentes de cura na nossa casa, na nossa rua, no nosso dia a dia. Deus poderia estar nos usando. Aí nós iríamos olhar para situações, para circunstâncias, né, e falar assim, Deus, eu estou aqui nessa situação, tem algum propósito do Senhor, o Senhor quer me usar nessa situação, fala comigo. Né? Então, em vez da gente olhar para a situação e reclamar, né, que não tem dinheiro, que está doente, ai, que não sei o quê, que aquilo outro, a gente está buscando ao Senhor a solução para aquela situação. Estaríamos olhando para aquele que pode fazer por nós, e não para aquilo que está à nossa volta. E outros poderiam olhar para nós e ver, você viu fulano? Não está na situação assim, mas ele está firme, né? Aí ele assim, o que será que o sustenta? É uma brecha, uma porta para você evangelizar. Né? E muitas vezes não. Né? Nós preferimos olhar a situação, a circunstância, reclamar, que é mais fácil reclamar, né, gente? É mais fácil reclamar do que você se colocar na posição de atalaia. Né? Foi a pastora pregou sexta-feira, né? A posição de atalaia. O que o atalaia faz? O atalaia fica na guarita, lá no alto, vigiando se vem inimigo, mas ele fica armado. Né? E quando aparece o inimigo, ele alerta a todos, mas ele é o primeiro a entrar em combate, porque ele está na linha de frente. Então, o Senhor ele nos chama para estar no lugar dessa menina. Né? Pararmos de olhar a situação, os problemas, as dificuldades, né? Nos posicionar como servos de Deus legítimos e sermos influenciarmos na nossa casa, né? Principalmente, porque muitas vezes a gente se preocupa tanto com os lá de fora, é tão educado, é tão gentil com os irmãos, né, que não são nossos, da nossa casa, da nossa própria casa, mas na nossa casa a gente, né, não tem se mostrado generoso, gentil, não temos olhado para os nossos com o olhar de Jesus e amado a eles como deveria amar. Não temos sido testemunhas vivas do Senhor na nossa casa. E o Senhor me despertou muito, né, em relação a essa palavra e falou muito ao meu coração, porque nós venhamos ser como esta menina. Não importe, né, com aquilo que está acontecendo à sua volta. Creia que o Deus que você serve é um Deus que pode resolver o problema. Né? Mas desde que você tire os olhos da situação e olhe para Ele. Né? E pense, Senhor, eu estou aqui passando por essa situação, tem algum propósito nisso. Me ajude a entender o que está passando e me ajude a passar por essa situação. Para que eu possa sair lá vitorioso e trazer outros atrás de né, até o Senhor e ensinar a outros como obter a vitória. Porque essa menina que, gente, ela não foi vitoriosa. Pelo contrário, né, ela estava numa guerra, perdeu os pais, estava numa terra estranha, mas ela não olhou aquilo que ela perdeu. Ela olhou aquilo que ela podia fazer mesmo no meio da perda. E às vezes a gente perde algo, né, e a gente fica com tanta dor. Até eu ministrei na cela há pouco tempo, que nós, às vezes, quando perdemos algo, a dor que a gente sente, ela nos tira o entendimento, ela nos deixa cegos e surdos. Então, você não consegue ver e não consegue ouvir aquilo que está ao seu redor, e esquece das promessas que Deus nos fez. Né? Porque Deus ele fez promessa a todos nós. Todos nós somos firmados em alguma promessa. Então, quando perdemos algo e tem uma dor muito grande, a gente tira os olhos da promessa, esquecemos aquilo que Deus falou e nos preocupamos só com aquilo que está doendo.
né? Ai, Senhor, tá doendo. Ai, Senhor, não sei o que. A gente fica só assim. Ai, Senhor, né? Assistindo aquela dor, chorando. A gente só olha da nossa, ela lembra da dor, né? E esquece que Deus falou. E tá lá, ai, dor. Então, assim, eu falando isso com as meninas, porque... Por que eu estou falando? Quando Jesus, né, sepultado, Jesus foi crucificado e que ele foi ali enterrado. Gente, é engraçado assim que Jesus ele foi enterrado com todas as honras que ele merecia, né? José de Arimateia desceu Jesus da cruz, envolveu ele no lençol, né, perfumou todo o seu corpo com todas as especiarias da época, do modo que tinha que ser, pôs ele no sepulcro que nunca tinha sido usado, um sepulcro novo, todo bonitinho, fez todas as honrarias que Jesus merecia. Mas Maria Madalena, ela não acreditava que Jesus tinha tido a honraria necessária. Aí ela vai de madrugada lá no túmulo procurar, né, fazer as honrarias. A gente faz Maria, Joana e Salomé. Vai que as 3 mulheres para o túmulo. Gente, imagina para você ver, precisa de 4 homens para tirar a pedra, para empurrar uma pedra que fica à frente do túmulo. Ia 3 mulheres no sepulcro para poder fazer as honrarias de Jesus, passar mais perfume de Jesus lá no corpo, né? Que elas achavam que estava lá. E tal. Agora você imagina 3 mulheres, o que elas iam fazer lá com aquela pedra? Como é que elas iam lá entrar no sepulcro? Tinha uma pedra. E que 4 homens que tinham que tirar. Mas elas estavam sentindo tanta dor por Jesus ter morrido que elas nem pensaram que tinha uma pedra. Elas tinham que tirar a pedra. Aí elas foram as 3 lá, cheias de, né, chorando e tal, queriam ungir a Jesus e tal, e ver como é que estava o lençol, se estava tudo nos conformes. Gente, mas tinha uma pedra. 4 horas da manhã, 3 mulheres, elas iam conseguir tirar a pedra? Não. Elas iam conseguir fazer o que elas queriam fazer? Não. Mas elas foram. Aí elas chegam lá no túmulo lá, e elas estavam sentindo tanta dor que elas esqueceram que Jesus ia ressuscitar no 3º dia. Jesus falou com eles, eu vou, 3 dias eu ressuscito, eu vou morrer. Mas a dor é tão grande que elas esqueceram que Jesus ia ressuscitar. Nem passou pela cabeça delas. Então elas foram para o túmulo, foram lá assistindo a dor delas. Ai, Jesus morreu, eu não tenho mais... Chorando, né? E tal. Mas, gente, elas esqueceram da pedra. Quem ia tirar a pedra? Aí elas foram, chegaram lá, né, os dias começando a amanhecer, não tinha pedra, a pedra tinha sido tirada do lugar. Aí elas ficaram assim, ué, quem que empurrou a pedra? Não tem pedra aqui. Aí correu, foi lá, cadê Jesus? Não estava lá. Aí a dor foi maior, vocês imaginam, já estavam sentindo um monte de dor. Perderam Jesus, né? Aí a gente entra lá, uai, cadê Jesus? Aí elas ficaram mais doidas ainda, começaram a gritar que roubaram Jesus, roubaram o corpo de Jesus, e agora roubaram o corpo de Jesus. E fica doida. Aí ela saiu correndo, foi até Pedro. Onde é que ela foi? Pedro, né? Lógico. Quem que ela ia procurar? Pedro. Ela procurou Pedro. E correu, e chorava. Pedro, roubaram Jesus. Aí eu disse, como assim roubaram o corpo de Jesus? Você não tem noção, Pedro, a pedra tirou. Não, Jesus não está lá, Pedro. Aí Pedro vai correndo. E João lá, o João ouviu tudo, né? Aí vai Pedro, correu, aí Pedro, João passou na frente, correu. Chegou primeiro que Pedro. E João entrou no túmulo? Não. Aí o Pedro chegou e entrou, realmente Jesus não estava lá. Aí aconteceu o seguinte, aí Pedro vai lá também, estava, tinha todo mundo, gente, até os discípulos esqueceram que Jesus ia ressuscitar, até os discípulos esqueceram. Aí Pedro vai lá, voltou, aí não acharam Jesus, o que eles fizeram? Foram embora. Aí Maria, que estava ela, com mais 2 mulheres, que podia estar em vantagem, porque agora estou eu, mas tem mais 2 homens. Beleza, melhorou a situação para mim, agora estou com 2 homens. Está com 2 homens, nada. Os homens chegou lá, Jesus não estava, eles foram embora. Aí, por fim das contas, ficou Maria sozinha, sentindo dor, procurando Jesus, sem os 2 homens, sem as 2 mulheres. Ela ficou sozinha. Pronto. Aí acabou tudo. Aí o que ela ia fazer? Nada, estava lá sentindo a sua dor, esqueceu o que Jesus falou. Esqueceu. Né? Aí ela estava tão cega pela sua dor que Jesus estava lá, de frente dela. Jesus. Gente, imagina a cena. Jesus lá de frente, em pé, de frente dela assim. E aí lá no túmulo lá que ela entrou de novo, tinha um anjo lá na cabeceira dela,
Tinha um outro anjo lá no pé, lá, e ela não lembrou que Jesus ia ressuscitar, e ela estava sentindo tanta dor, ela não reconheceu Jesus, ela não viu que era anjo, ela simplesmente achou que era pessoa que cuidava do túmulo, que estava lá cuidando das flores, do gramado, mantendo um negocinho bonitinho. Ela não enxergou, porque ela sentiu dor. Então, quando a gente está sentindo dor, Jesus está ali, ó, está ali. Você não está vendo. Jesus está falando, você não está ouvindo. Então, como que Maria percebeu que era Jesus? Depois que ele falou o nome dela. Se Jesus não tivesse falado assim, Maria, ela ia cair lá, ia morrer de chorar. E ela não vê que era Jesus. Aí ela lembrou. E ela parou de chorar. E a gente passa por isso, que a gente está sentindo dor, a gente olha a situação assim, você não vê solução e tal. Imagina, igual Naamã, né? A solução, Naamã era um homem, podia estar feliz, né? Tinha tudo, gente. Homem rico, tinha autoridade, poder, lá, uma casa boa, tinha uma esposa que... Gente, imagina, se você fosse esposa de um homem doente assim, você ia ficar lá com ele? Você ia internar ele e curtir sua vida. Ah, tá. Eu vou perder minha vida toda. Esse homem não tem jeito para ele mesmo, vai morrer. Vou pôr ele lá no asilo, lá num hospital lá, que cura desse trem lá. Eu vou viver minha vida. Eu vou ficar doente também? Lógico que não. Né? Mas não, ela amava Naamã. O amor que ela tinha por ele era legítimo, era real, era verdadeiro. Tanto que ela ficou com ele. Pensando assim, gente, esse homem está doente, ele pode pegar essa doença, pode pegar em mim. Ela não abandonou. Então, assim, Naamã tinha tudo, mas era infeliz, porque era doente. Né? Então, assim, nós passamos por essa situação, nós estamos, às vezes, passando por tantas situações, eu não sei qual situação cada um passa aqui, né? Às vezes passa agitação no dia a dia, às vezes é com parente, às vezes é saúde, né? O nosso emocional é uma depressão. A gente passa problemas, né? Sérios, às vezes. E, por causa do problema, a gente esquece do nosso Deus, do tamanho do nosso Deus. Aí a gente põe Deus, assim, dentro de um invólucro, assim, de, né? Aquele negócio, como é que fala? Proveta, né? Desse tamanhozinho assim, né? E limita o poder de Deus. A gente esquece que Deus pode nos tirar daquela situação. Mas, para Ele nos tirar daquela situação, Ele quer que a gente se posicione como essa menina. Senhor, eu sei que o problema está assim, está assado, mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Eu não sei o propósito que o Senhor tem nisso tudo, mas a Bíblia não fala assim, em tudo dai graças? É fácil dar graça quando está tudo bem, né? Mas o Senhor quer que você dê graça quando tudo está ruim. E uma vez ele falou isso comigo, eu estava numa situação periquitante, gente, eu estava assim, para a gente encerrar. Eu estava cuidando da minha mãe, eu cuidei da minha mãe por 8 anos. A minha mãe teve Alzheimer, e eu acompanhei todo o processo, quando ela parou de andar, parou de falar, parou de comer, todos os processos, até ela estar como ela está hoje. A mamãe está acamada, totalmente dependente. Come através de sonda, não fala, a gente não, né? A gente tem que ter uma sensibilidade para saber o que ela tem. Se ela está sentindo dor, alguma coisa errada com ela, tem que ter sensibilidade. Porque ela não fala, ela não expressa emoções. Então, esse período todo eu cuidei dela. Só que no período que eu cuidei da minha mãe, eu perdi a minha sogra e meu sogro teve AVC. E meu sogro ficou dependente tanto quanto a minha mãe. Minha sogra teve 10 filhos, minha mãe teve 10 filhos. Dos 10 filhos, quem ficou para cuidar da minha mãe fui eu. Né? Eu cuidei da minha mãe tranquilo, fui muito grata, foi um período muito bom que eu estive com ela. Amei cuidar da minha mãe. Se eu não tivesse acometido o problema no meu pé, eu estava com ela até hoje, que é muito prazeroso, né? Aquele que te deu a vida e que cuidou de você com tanto carinho, você poder ter o prazer de cuidar dela. Eu tinha prazer em cuidar da minha mãe. E meu sogro adoeceu. E o meu sogro, assim, ele era mais pesadão, não tinha como uma pessoa só cuidar do meu sogro. Então, meus cunhados revezaram, e o meu esposo revezaram, né? Todo dia da semana tinha uma pessoa para cuidar dele. Ou duas, né? Eram 2 pessoas que uma sozinha não dava conta. E por eu estar assim, cuidando da minha mãe, hora nenhuma eu conseguia estar lá na casa do meu sogro, dando suporte em alguma coisa. E isso causou assim, um certo atrito, conflito entre as minhas cunhadas e eu.
porque elas achavam que eu não estava fazendo nada, que eu podia ajudar um pouquinho, aliviar o lado delas, porque eu não sei o quê, a gente sei o que tem, mas elas estavam sentindo tanta dor com o pai, que elas esqueceram de ver que eu também tinha minha dor com a minha mãe. E quem cuidava da minha mãe sozinha era eu. E eles cuidavam, os 10 cuidavam dele. Então, eles eram 10, cuidavam de um. Eu era uma e cuidava da minha mãe. Então, eu fiquei num período assim que eu fiquei oprimida. Eu era oprimida pela minha família, né? E eu era oprimida pelos meus parentes, né? Ali, meus cunhados e tal. Aquela opressão, eu fiquei num período assim que eu fiquei assim, eu senti vontade de sumir. Assim, Jesus, o que eu faço? Eu não tenho, eles não entendiam que eu não tinha condição nenhuma de estar ajudando lá com meu sogro. Porque eu cuidava da minha mãe sozinha. Na minha casa eu cuidava da minha mãe, dando banho, alimentação, mas eu cuidava da casa. Meu pai ainda era vivo, eu cuidava do meu pai também, porque eu fazia comida para meu pai e ele só comia da minha comida. Ele não gostava da comida da minha irmã. Você não tem noção. Se eu não fizesse comida, ele não comia. Então, eu cuidava da casa, cuidava da minha mãe, cuidava do meu pai. E cuidava da minha casa, porque eu tenho casa, né, gente? Tenho marido, tenho filhos, então eu cuidava da minha casa. Então, eu chegava no fim do dia e eu vinha para a igreja, né? Nunca pedi culto. Às vezes eu ficava assim, exausta, cansadaça, mas eu vinha, aí eu vinha no carro. Eu até falava com as meninas, gente, o cansaço nunca foi motivo de eu vir à igreja. Dor de cabeça, nunca foi. Eu falava assim, Senhor, eu desci o morro aqui assim, andando, né? Vindo para cá, falava assim, Senhor, eu estou cansada, minhas pernas estão se pedindo para ser jogada para cima e ficar quietinha. Eu estou pedindo uma cama, Jesus, você não está sonhando com a cama, mas eu vou para a igreja, porque eu sei que lá o meu renovo está, porque o Senhor está lá, e eu amo o Senhor, e é lá que eu quero estar. Aí eu vinha, nós chegava aqui, gente, eu pulava, ainda pulo, né, gente? Pulava, era bom demais, eu saí daqui outra. Parecia que eu não tinha feito nada durante o dia inteiro, que eu tinha descansado, dormido a noite toda, assim, não, Deus é bom demais. Aí eu consegui ir de manhã trabalhar, cuidar da minha mãe. Então eu passei por essa situação, né, muito difícil. E fui muito oprimida. E cheguei numa época que eu orei, busquei o Senhor, para o Senhor me dar sustento. Senhor, o Senhor precisa me sustentar, porque como que eu faço, né? Essa situação com tudo que eu estou passando. Eu sei que tudo isso eu tenho um propósito, se eu tenho um propósito disso tudo, de eu estar passando por essa situação, se eu quer me ensinar alguma coisa, só fala comigo. E eu fiquei nesse período de 8 anos cuidando da minha mãe, né? Até que cheguei no ponto, gente, assim, eu amo meus irmãos, né? Tenho um amor muito grande por eles. Mas sabe assim, aquele irmão assim que você ama, mas é impossível conviver com ele? Você tem irmã assim, você assim, não, Senhor, eu amo a minha irmã, mas eu quero ir na casa dela e eu na minha. É assim, eu amo, mas não dá para conviver. Você vai, visita, dá um beijinho, conversa de vez em quando, mas ficar com ela 24 horas é impossível. Eu tenho uma irmã assim. Aí, gente, é impossível. Aí, beleza. Aí eu fiquei nesse período. Eu fiquei nesse período com a minha mãe. Aí, quando cheguei no tempo, porque a minha irmã, ela é mais velha que eu, ela é a primeira, né? Então, ela adoeceu. E também ela aposentou. Ela trabalhava nos 2 horários. Ela trabalhava de manhã numa escola e à tarde em outra. E ela aposentou da parte da manhã e só estuda à tarde. Ô, gente, vocês têm noção do que é ficar com a minha irmã de 7 da manhã até as 11? Era só isso, 7 até as 11. Ô, gente, você não tinha noção do que era aquilo. Eu acho que a vida dessa menina aqui, ali na Síria, era melhor do que a minha. Sério, era melhor do que a minha. Aí, depois, ainda para completar o negócio, a filha dela engravidou, né, minha sobrinha, e deixou lá um presente bonitinho, que era para me cuidar, disse que me pagar, não pagou. Gente, eu amo minha sobrinha, já ela é uma gracinha demais, coisa mais gostosa do mundo. Mas, assim, aí o peso foi ficando maior, né? Aí eu passei a orar. Falei assim, Deus, o Senhor sabe que eu amo a minha mãe, tenho um prazer em estar aqui e cuidar dela, mas não dá para ficar aqui mais, não. O Senhor vê o que o Senhor faz para mim aí, porque ou o Senhor dá um jeito na minha irmã, ou o Senhor dá um jeito de tirar eu daqui. Enquanto eu não vou abandonar minha irmã e mãe, eu vou ficar aqui, mas eu estou esperando a provisão do Senhor, tá? Estou colocando os pés do Senhor, o Senhor sabe da minha situação, o Senhor sabe o que eu preciso.
E eu orava todos os dias. Gente, eu colocava isso todos os dias. Eu ia trabalhar, cuidar da minha mãe, mas eu passava a parte da manhã, era terrível. Nossa, você tinha noção como é que era? Que eu ficava antes, eu ficava só eu e minha mãe. Uma benção, era eu e mamãe. Eu conseguia dar conta do serviço todo, cuidar. Uma beleza. Aí passei por uma situação muito difícil com ela e tal, e eu fui orando. Aí um belo dia, eu estava fazendo fisioterapia do meu pé e da coluna, porque eu dei um jeito na coluna, eu acho que foi se pegando a minha mãe, não sei, e meu pé. Aí fui fazer fisioterapia, fui no ortopedista, ele falou, você vai fazer fisioterapia. Fiz 14 sessões da coluna e do pé, estava voltando para casa, descendo do ônibus. Gente, eu estava descendo do ônibus, eu quebrei meu pé, eu não caí. Eu não sei como, gente, eu não sei como eu quebrei o meu pé. Eu estava descendo a escada assim, ó. Meu pé fez isso, ó. Quebrou. E só isso, meu pé fez isso, gente. Meu pé fez assim, ó. Descendo. Aí, quebrei. Fiquei 30 dias engessada. Eu acho que vocês vão lembrar, né, de vir aqui com o pezinho engessado. Fiquei 30 dias. E nesse período, não podia olhar minha mãe. Minha mãe não podia ficar sozinha. Aí meu marido entrou na frente, né? Lógico. Ligou lá pro meu irmão e disse, ó, aconteceu o seguinte. Minha esposa quebrou o pé. Não tem jeito dela descer aí para baixo. Você vê o que vocês fazem. Viu que é bom ter um marido em casa, um sacerdote? Meu marido. Aí, beleza, ele entrou em provisão. Aí, meus irmãos rapidinho lá, deu um jeito. Correram atrás, a gente deve ter ficado perdido quase os cabelos, tudo. Porque minha mãe não podia ficar sozinha. Aí arrumaram alguém, contrataram 2 enfermeiras para revezar. Aí para você ver, eu era sozinha para cuidar da minha mãe. Eles conseguiram contratar 2 enfermeiras para revezar. Aí uma é uma, outra hora é outra. Entendeu? Aí arrumaram as enfermeiras. Olha como é que Deus é bom. Deus providencia as coisas. Elas cuidam muito bem da minha mãe. Minha mãe está muito bem assistida, graças a Deus. Então, assim, o que eu falo isso? Eu orei a Deus, assim, Deus, eu não vou abandonar minha mãe. Mas aí o Senhor vê o que o Senhor faz por mim, que eu não aguento mais. Ou o Senhor tira minha irmã de lá, ou então o Senhor me tira de lá. E Deus, aí quando eu quebrei o pé, eu vi, Deus, o Senhor é bonitinho demais, o Senhor quebrou meu pé. A providência foi ótima, eu fiquei 30 dias com aquele troço pesado no pé, mas o Senhor me tirou de lá. Então, assim, às vezes a gente ora a Deus, a gente pede a Deus as coisas, às vezes a gente acha que Deus vai assim, pronto, resolvido o problema. Gente, Deus quebrou meu pé para me tirar de lá. Aí, então, Deus, às vezes, a gente não sabe o meio que Deus vai agir. A gente ora, se a gente estiver na presença dele esperar a resposta, ele vai te dar a resposta. Mas, de repente, a resposta não é a resposta que você quer. Não é do jeito que você quer, mas ela vai vir. Não era essa a resposta que eu queria. Gente, eu não queria ter quebrado o pé. Foi nada agradável. Ficar 30 dias com aquele trem no pé. Aí, depois de 30 dias, eu tive que voltar no médico, tive que fazer fisioterapia. Fiz mais 30 sessões no meu pé quebrado, fisioterapia, né? E ele falou assim, ó, você não pode pegar peso, você não pode fazer muito esforço, enquanto o pé, né? É mais 30 dias, assim, o pé não pode forçar demais, a não ser a fisioterapia. Então, fiz mais 30 dias. Então, assim, eu vi assim que Deus, o cuidado que ele teve com a minha vida e com a minha mãe, que a minha mãe também está bem assistida, graças a Deus, e está lá. E minha irmã ficou responsável pelos netos. Ela tem 2 netos e ela cuida dos netos. Então, assim, a gente vê assim que Deus, ele tem cuidado de nós, mas ele vai nos ouvir e vai nos atender dependendo da sua posição, né? Se você tiver uma postura de filho, como hoje foi ensinado na escola de discipulado, né? Deus, ele é um pai zeloso. Muitas vezes o pai não nos atende naquilo que a gente pede, da forma que a gente pede. Ele pode nos abençoar, mas a bênção dele pode não ser aquela que a gente espera que ele dê. Né? Mas, contudo, né, a gente vê assim que Deus, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Né? Eu não esperava que a provisão que Deus ia me dar seria quebrar o meu pé. Mas depois que eu vi, seu Senhor, o Senhor faz todas as coisas da maneira do Senhor. Eu sei assim, que foi um desgaste para mim, foi assim, meio cansativo, né? Não foi legal ficar com o pé quebrado, mas, né, Deus atendeu a minha oração.
Amém? Então, assim, que você hoje, então, essa é a palavra que Deus deu, que você, então, se posicione. Né? Pense que você pode ser uma pessoa que venha influenciar, mas você só vai influenciar se você tiver uma vida temente ao Senhor, se você for fiel, e se você for aquela pessoa que as pessoas podem confiar em você. Elas podem olhar para você e saber se realmente essa pessoa serve a Deus de verdade. E aquilo que ela fala, eu posso obedecer e posso seguir, porque ela tem um Deus, ela teme a Ele e ela serve de verdade. Você precisa ser essa referência, porque o Evangelho precisa ser pregado. Nos dias que a gente está vivendo hoje, se o mundo precisa de referência, e nós precisamos ser essa referência. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Nós já estamos encerrando. Hoje nós não temos os pastores aqui, né? Estão para o encontro. A pastora Janete foi para lá agora de manhã. Mas nós vamos ter o culto normal às 5. Né? Vamos estar recebendo os homens aqui, em nome de Jesus, homens novos, libertos, restaurados, novos pais, novos maridos, novos filhos. Amém? E que eles venham somar conosco nessa nova vida que eles estão recebendo lá no encontro. Amém? Senhor Deus e Pai, Deus de amor e bondade e misericórdia, nós te louvamos, ó Deus, ó Pai, por essa palavra desta manhã, pelo privilégio, ó Deus, de sermos filhos do Senhor e podermos, ó Deus, nos achegar a Ti. Ó Pai, que nós venhamos, ó Deus, ser como esta menina. Ó Deus, ela estava, Senhor, em um lugar distante da sua casa, perdeu os seus pais. Ó Deus, ela tinha tudo, Senhor, para ser uma criança rebelde. Ó Deus, tinha tudo, ó Deus, para reclamar, para, ó Deus, murmurar, Senhor. Ó Deus, mas pelo contrário, ó Deus, ela tinha prazer em estar onde ela está, ela tinha prazer em servir, Senhor, ó Deus, em ser amado, uma pessoa, ó Deus, que tem um testemunho, ó Deus, tempo nenhum ela perdeu a sua identidade, pelo contrário, Senhor, o que ela era, Senhor, continua a ser, ó Deus, e por ela ser quem ela era, e ter, ó Deus, continuado com a sua identidade, ó Deus, crendo no Senhor e sabendo que o Senhor tinha um propósito em tudo aquilo que aconteceu com ela. Ó Deus, por causa disso, Senhor, a cura veio naquela casa. Ó Deus, e o Senhor, ó Deus amado, veio ao coração de Naamã. Ó Deus, e ele creu que o Senhor era o Deus verdadeiro. E veio uma mudança, ó Deus, não só no corpo físico dele, Senhor, mas no espiritual também. Ó Deus, porque ele, ó Deus amado, passou a crer no Senhor. Ó Deus, e teve uma vida diferente. Ó Deus querido, que nós sejamos assim, ó Pai, que venhamos, ó Deus, conservar a nossa identidade. Ó Pai, que não sejamos apenas cristãos, ó Deus, crentes aqui dentro da igreja, que venhamos ser a igreja, Senhor amado, na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, onde estivermos, ó Deus, possamos, ó Deus, ser a igreja, que essa identidade, ó Deus, de filhos de Deus, possam, Senhor querido, ó Deus, ali fora, ó Pai, ó Deus, na nossa casa, ó Deus, vir, Senhor, a ser, ó Deus, referência, ó Deus, as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus, ó Deus, e possam, Senhor, nos buscar, Senhor querido, e saber, você passa por tantas situações, mas eu vejo que você é feliz, eu quero ser feliz como você, como eu faço, ó Deus, que venhamos ser procurados, ó Deus, ó Pai, para, Deus querido, dar a elas aquilo que elas não têm, ó Deus, porque nós temos o Senhor, ó Deus, e que isso venha a ser aquilo que nos baste, que venhamos tirar os olhos das circunstâncias, das situações, das adversidades, e lembrarmos que o Senhor é o Deus que está acima disso tudo, e que o Senhor pode, ó Deus, no tempo do Senhor, derramar as bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor é aquele que atende orações e responde às mesmas. Muito obrigada, Deus, por esses momentos na Tua presença. Ó Deus, e agora que vamos, ó Deus, para os nossos lares, leva-nos em paz, na cobertura do Teu sangue. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, um domingo, ó Deus, na Tua presença. Ó Deus, e que possamos, ó Deus, estar aqui mais tarde para cultuar ao Senhor. Muito obrigada, Deus. Eu oro a Ti e agradeço, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Até mais. Abençoe.